Bem, neste momento, então, convidamos o geólogo Hugo Cássio Rocha, chefe de projetos civis do metrô de São Paulo, para proferir a palestra sobre métodos construtivos de túneis metroviários, a experiência do metrô de São Paulo. Ele que também é mestre em engenharia geotécnica pela USP e também MBA em administração pela mesma entidade. E é atual presidente do Comitê Brasileiro de Túneis. Por favor, Hugo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria agradecer ao convite feito pelo CREA, pelo pessoal da Prefeitura de Curitiba, que esteve em São Paulo 2 vezes conversando sobre o metrô, ao Instituto de Engenharia, à acolhida da PUC, excelente auditório, ao grande público. A gente pode aqui contribuir um pouco, trocar um pouco de experiência sobre o que a gente tem feito no metrô de São Paulo. E eu vou também mostrar alguma coisa que tem sido feita no Brasil também em relação ao metrô. Tá? Próximo. Que, na verdade, pode passar direto. Próximo. Mais um. Bom, o quadro geral de métodos construtivos, o Vinícius já explicou bem detalhadamente essa parte. Eu vou para uma parte um pouco mais prática, o que a gente tem feito efetivamente e como que todas essas questões que ele levantou têm sido abordadas. Algumas vezes, nem sempre um trabalho que não é publicado, aquilo não foi feito. Eu não quero polemizar com falecido e famoso professor Vitor de Mello, que realmente trabalhou com a gente, mas não é verdade que não se faz análise de decisão para os métodos. É que nem sempre está publicado. E, às vezes, quem está lendo, que não está participando do processo, não sabe o que foi feito. Tá? E isso tem sido feito, sim. Pelo menos eu estou há 27 anos no metrô de São Paulo, isso tem sido feito constantemente, inclusive com participação do professor Vitor de Mello. O método tradicional que foi usado na primeira linha do metrô de São Paulo, nos anos 70, o principal método foi a vala a céu aberto. A parte central da cidade não foi feita com vala a céu aberto, mas todo o eixo sul da cidade de São Paulo, cerca de 10 quilômetros, um pouco menos de 10 quilômetros, foi tudo feito com vala a céu aberto. Só que foi um período que a gente não tinha avenidas largas em São Paulo, como vocês têm aqui, inclusive, em Curitiba, e foi um período, foi a época da ditadura militar. Ninguém podia abrir a boca. Nós vamos desapropriar essa avenida inteira, enfim, e foi o que foi feito. Tá? Se fez uma vala onde se destruiu a Zona Sul, um eixo na Zona Sul inteirinho da cidade. Foi construído, foi importante na época, está funcionando hoje, ainda bem que foi construído. Mas hoje é impraticável isso na cidade de São Paulo. Eu não respondo para outras cidades. Na cidade de São Paulo isso é impraticável hoje. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, a estação São Bento do metrô de São Paulo, lá à esquerda, que foi feito no centro da cidade com vala a céu aberto, perfil pranchado, e aqui também foi feito com o primeiro uso de parede diafragma no Brasil. É uma intervenção na região central da cidade muito difícil. Aqui já a Estação República, durante o período da construção da linha 3, também em vala a céu aberto, mas já dentro de uma área um pouco mais fácil de aplicar. E aqui só a estação. Ali é a estação, mas a linha, boa parte da linha foi feita em VCA. A parte central da cidade foi feita com tuneladora já nos anos 70. E aqui uma vala recente da estação Sacomã, feita toda com paredes diafragma e com estacões secantes e concreto projetado. Tá? Hoje, a gente restringe esse tipo de utilização no metrô de São Paulo em que locais? Onde eu tenho baixa cobertura, onde eu tenho terrenos disponíveis ou mais fáceis de serem desapropriados ou ocupados, onde as condições geotécnicas locais forem muito desfavoráveis para a execução de uma obra subterrânea. Por exemplo, você tem a tendência, um ponto importante de uma linha de metrô é que ela seja o mais rasa possível. A gente não consegue isso sempre. Mas o mais raso possível, você diminui as coberturas. Você diminui as coberturas, mesmo que você tenha, às vezes, 2 diâmetros de cobertura, mas se for uma argila orgânica, é a mesma coisa que você não tem cobertura nenhuma. Então, nesses casos, a gente tende a ter que usar um método construtivo, uma vala,
porque é mais controlado, se você não tiver problema de ocupação na superfície, ou se essa ocupação for abreviada ao longo do tempo que isso permitir. Tivemos vários casos disso que a gente vai mostrar. Próximo. Outro método que a gente tem usado no metrô de São Paulo são os elevados. Inicialmente na linha 1, a parte norte da cidade, uma boa parte dela foi feita em elevado, são as estruturas que dão mais manutenção no metrô, porque elas estão expostas a intempéries e são as que dão mais manutenção no metrô. Fora o problema da inserção urbana, que os arquitetos detestam isso e realmente fica uma coisa bastante difícil de conviver. Hoje nós temos um projeto que estamos implantando de 2 linhas em monotrilho, na linha 15 e linha 17, em avenidas largas, que existem vozes a favor, vozes contra, mas estamos implantando, vocês vão ver mais detalhe pela frente. Esse é um detalhe do pilar do monotrilho, que é uma estrutura bem mais leve do que um metrô sobre pneu, sobre o metrô ferroviário, efetivamente. Próximo. Aqui exemplos de implantação do elevado na época da linha Norte-Sul, na região de Santana, Avenida Cruzeiro do Sul. Próximo. E aqui a implantação do monotrilho na região da Avenida Anhanha Melo, na Zona Leste. Vocês podem observar que é um elevado bem mais leve, parece aquele que vai na Disney, né? Mas ele não é tão leve como o da Disney, porque nós temos legislações que a gente tem que seguir. Por exemplo, tem que ter passagem de emergência. O Corpo de Bombeiro exige passagem de emergência. Então nós vamos ter que colocar um tablado entre os 2 trilhos, metálico, para a saída de emergência. Isso vai pesar mais a estrutura na paisagem. Tá? Então não adianta a gente imaginar um método melhor, mais lindo, mas se não segue a legislação. Você tem que seguir a legislação, não tem jeito. Aqui é uma estação do monotrilho que estamos executando. Próximo. O método NATM tem a sua aplicação muito bem definida. Na verdade, quando você tem seções variáveis, quando você tem maciços extremamente heterogêneos, quando você tem uma sequência de implantação da obra, por exemplo, eu vou implantar uma linha, eu não vou implantar uma linha de uma vez, eu vou implantar uma linha por etapas, como foi a extensão da linha 2. Eu tenho um lote que faz 2 km, daqui a alguns anos eu faço mais 2 km, depois mais 1 km. Isso é muito mais favorável para o método NATM. O método que a gente está evitando agora de chamar NATM, a Associação Internacional de Túneis também está recomendando chamar de método convencional de túneis. Ele tem uma versatilidade muito grande do ponto de vista de seção de escavação, só que ao mesmo tempo ele é um método que ele mexe muito mais com o maciço, ele depende menos de investigação, porque se você tiver uma investigação muito bem feita, ótimo. Se você não tiver, você tem a possibilidade de alterar o teu método construtivo durante a escavação, com o NATM. O que você já não pode fazer com uma tuneladora. Tá? Agora, ao mesmo tempo, ele é um método que, para implantação, exige alguns cuidados. Por exemplo, os recalques provocados na superfície, em geral, no NATM, são bem maiores do que executados com as tuneladoras. Tá? Você tem que rebaixar o lençol freático de maneira geral. Quando você rebaixa o lençol freático, você interfere numa região muito grande no teu entorno. Na zona urbana, isso é crítico. Tem algumas cidades que não permitem mais rebaixar o lençol freático. E quando você rebaixa, não podemos esquecer que as nossas cidades, em geral, todas têm um grande potencial de contaminação, de postos de combustíveis, isso está distribuído nas nossas cidades. A hora que você passa a 100 metros de um posto de combustível, que tem uma pluma que não foi você que fez, você passa com o NATM rebaixando, aquela pluma andou 1 centímetro, a culpa é sua, você que vai ter que pagar. Não interessa. Você que vai ter que descontaminar, você passa a ser o responsável. Tá? A hora que acontece isso. Além disso, você tem problema com vegetação, você tem vários outros tipos de problema. Então, na verdade, o que a gente aplica em NATM? Quando você tem túneis curtos, quando você tem seções variáveis, seções de muito grande diâmetro que não é viável fazer com tuneladora, quando você tem uma condição geológica muito peculiar, aí a gente usa NATM. Tá? Então, basicamente, é essa a utilização que a gente tem dado para ele. Próximo. Aqui alguns exemplos interessantes. Tem algumas cidades, por exemplo, Seul é uma cidade que hoje, a maior parte da malha metroviária dela é feita com túnel convencional. Tá? Porque a geologia é extremamente variável e eles vão implantando por pedaços, não são linhas que implantam de uma vez. Agora, por exemplo, Madrid fez um plano de implantação de metrô muito ambicioso e implantou 50 quilômetros em 4 anos.
baseado em quê? No uso intensivo de tuneladoras. Lá eles não usam NATM, é proibido, né, na Espanha, em Madrid, na verdade, é proibido usar NATM. Eles usam o método espanhol, o método madrilenho, na verdade, que é o método belga, que você vai escorando o túnel. Eles têm muita prática disso lá. Tem gente especializada e funciona, só que é para casos especiais também. Aqui alguns casos importantes. A estação Alto de Ipiranga, que nós fizemos na Zona Leste, para vocês terem uma ideia, esta seção tem 302 metros quadrados de seção, com 12 metros de cobertura, 14 no ponto máximo. Olha o tamanho do operário aqui. Essa é a seção de túnel duplo e essa é a seção da estação. Essa estação foi um sucesso, só que o material era excelente. Era uma argila dura, argila da formação Resende, equivalente à formação Guabirutuba aqui em Curitiba, que na verdade nós temos uma coisa em comum, São Paulo e Curitiba. Até no final do ano houve um evento Twin Cities, né? A geologia de São Paulo e de Curitiba é extremamente semelhante. As bacias são do mesmo período geológico, tem muitos parâmetros geotécnicos semelhantes. Então, praticamente as coisas aplicáveis lá e aqui são muito semelhantes, tá? Aqui a impermeabilização do NATM. Na verdade, isso é um aspecto importante que eu queria colocar. Como o Vinícius falou muito bem, nem sempre o mais barato é o melhor. Nós passamos por um ciclo em relação à impermeabilização no metrô de São Paulo. Na época da linha Norte-Sul, as valas a céu aberto foram impermeabilizadas com mantas asfálticas 7 camadas, projeto dos alemães, do HMD, da Hochtief, 7 camadas de mantas asfálticas. Quando foi fazer a linha leste-oeste, resolveu-se reduzir, mudar o enfoque da impermeabilização. Então, buscou-se tecnologia de concreto, buscou-se concreto de baixíssima permeabilidade, e foi o que foi feito. O problema é que, depois de um tempo, hoje o nosso tecnologista de concreto fala realmente o concreto é um elemento impermeável entre as fissuras. Então, entrava água. Vocês vão entrar na Estação República hoje, vocês vão ver entrar água. O topo disso foi na Estação Vila Madalena, onde entrava muita água. De lá em diante, nós começamos a projetar com impermeabilização, e o marco foi a linha 4. A linha 4, o eixo principal dela é com tuneladora, o projeto básico era todinha com tuneladora. Então nós escolhemos as estações que eram em ATM fazer com impermeabilização integral. E os túneis de via, a tuneladora tem o seu próprio sistema de vedação. Então, de lá para cá, nós temos usado o sistema de impermeabilização, quando possível, sistema full round, estanque totalmente, a gente permite a entrada de 1 litro por metro quadrado por dia, na fase provisória. É uma exigência grande? É uma exigência grande. Custa mais caro? Custa. Agora, você vai fazer uma linha, que você vai gastar, por exemplo, a linha 6 está orçada em 8 bilhões de reais. Para o financista colocar 8 bilhões e 100, 8 bilhões e 50, 7,900, é o mesmo dinheiro. Agora, o custo de manutenção de uma linha, onde fica pingando água em cima dos sistemas elétricos e eletrônicos, cada vez mais sensíveis, da falsa ocupação de trem para o sistema, isso é 100 anos, isso custa do bilhete. Isso é muito importante. Isso sai do bolso do usuário, sai do bilhete. Então é melhor você gastar e fazer uma linha com mais confiabilidade do que fazer uma linha que é um pouquinho mais barata, mas depois a gente vê como faz. E é o exemplo mais importante disso. Os europeus não são imbecis. Eles fazem metrô há mais de 100 anos, eles impermeabilizam. Então, sinto muito. O metrô de São Paulo hoje usa impermeabilização. Tá? Aqui alguns detalhes de túnel ATM, uma seção de túnel de ligação para fazer uma estação. Olha a altura, esse túnel tem 18 metros de altura, da linha 4. Aqui um revestimento secundário já com concreto moldado, com impermeabilização, revestimento de segunda fase do NATM. Próximo. Bom, aí na linha 1, a gente começou, a parte central da cidade, a usar tuneladora. Essas tuneladoras são 2 alemãs, duas americanas, 2 Bades e 2 Caldwell, foram usadas na região do centro da cidade, passaram arrastadas na estação Sé, na época dos anos 70, eram tuneladoras de face aberta, porque ainda não existia a tecnologia EPB, pelo menos no Brasil, e slurry, que vocês vão ver mais para frente. Só que a gente passava em maciços com muita água.
E você, uma tuneladora com face aberta, com maciço com muita água, a chance de você ter carregamento de material é muito grande, com pressões de 2 bar de água, 2 bar e meio. Então, qual era a tecnologia disponível na época? Você pressurizava o túnel com ar comprimido, inteiro o túnel. Colocava uma eclusa na entrada do túnel, pressurizava ele e ia embora. Bom, nós temos colegas que têm problema de audição até hoje por causa disso, problemas ocupacionais muito, muito graves. Isso não se usa mais no mundo. Hoje, depois que os japoneses inventaram o EPB e o slurry, é uma só câmara de frente de 1 metro que é pressurizado. O resto para trás é tudo pressão atmosférica. Mas usamos essas tuneladoras, foi um sucesso. Obviamente, quem trabalhou nessa época e não se atualizou, tudo isso daqui era a Maserati do Fangio dos anos 50, né? Comparado com as tuneladoras que nós temos hoje. Então, o problema que nós tivemos na linha 4 foi interessante. Quando a gente retomou a linha 4, vou retomar o projeto, vamos fazer com tuneladora, não tinha muito com quem conversar, porque todo mundo estava desatualizado. Porque o mercado brasileiro ficou muito tempo sem fazer nada nessa linha de tuneladoras. Então, só dava para conversar com gente de fora. Hoje não, hoje nós já temos uma massa crítica melhor no mercado, as empreiteiras já investiram muito nisso, muitos consultores internacionais vieram para o Brasil. Tá? Essas máquinas foram utilizadas e foram utilizadas também na linha paulista. Próxima. Só um detalhe, naquela época a gente usava anéis de ferro fundido que vinham da Inglaterra, aparafusados, e a junta de água entre os anéis é com fios de chumbo rebatidos a martelo. Tá? Estão perfeitos esses anéis hoje. Você entra à noite, estão perfeitos. É impressionante. É que é muito caro hoje, ninguém vai usar isso, mas estão perfeitos. Aqui um detalhe da linha 3. A linha 3 também a gente tinha problema de água, e nós fizemos, foi o primeiro uso de anel de concreto na linha 3, na região do Anhangabaú, uma região com muita areia. E aqui vocês veem um detalhe de uma câmara hiperbárica para acesso na região da tuneladora, onde pressurizada. Então você tinha uma câmara para o pessoal, uma câmara para o material. Então o material entra, pressuriza e já sai do outro lado. O pessoal não. Às vezes demora 2 horas, 3 horas para pressurizar ou despressurizar o material. Eu, quando fui visitar uma tuneladora desse tipo na época do Sanegran, você tem que passar por um exame médico, você não pode ter um probleminha no ouvido, qualquer feridinha você já não pode entrar. Você tem que ficar pressurizando um tempão, horas, vai lá dentro, visita ou trabalha e depois fica para despressurizar. E essa é a câmara de pressurização de lá, de pessoal, aqui de material. E aqui é a entrada do túnel, como é que era na Anhangabaú. Aqui é um detalhe interessante, que é um problema que nós estamos tendo hoje na linha 5, que é a passagem da tuneladora antes da estação. Então você tem que passar a tuneladora, depois você faz a estação, depois você tem que desmontar o anel. Tá? É uma coisa bastante interessante que pode ocorrer dependendo do cronograma de trabalho e do projeto que vocês desenvolverem. Próximo. Aqui as tuneladoras da linha 2, a de baixo é uma da linha Norte-Sul, que escavou a leste e oeste, que foi adaptada para escavar um trecho da linha Paulista. Tá? Vocês podem ver um braço de reta escavadeira lá na frente, face aberta, só que aqui já não usamos ar comprimido, porque a pressão de água era baixa. Tá? Aqui ela está sendo arrastada ao longo da estação Consolação. Aquela máquina da esquerda é a máquina, essa máquina foi construída no Brasil com tecnologia inglesa, projeto do John Foster, foi construída por uma empreiteira brasileira em Minas Gerais e foi aplicada no trecho da Paulista. Ela tem uma característica interessante, essa máquina, que o anel é montado fora da coraça. Por quê? Porque o maciço da Avenida Paulista era acima do nível da água, o túnel, maciço de excelente qualidade, então você acunhava o anel contra o terreno direto. Então não precisava nem grautear. Tá? Essa tuneladora chegou a ter a produção de 45 metros em um dia. Tá? E aqui um detalhe dos anéis expandidos dela pronto na linha. Próximo. Bom, aí nós crescemos, aí nós fomos nos anos agora 2000, nós desenvolvemos o projeto da linha 4, eu participei da especificação dessa máquina, ficamos estudando as máquinas, o que tinha no mundo, e especificamos uma EPB para usar na linha 4, amarela. O projeto básico era na linha toda. Tá? Próximo. Então, só para fazer um resumo para vocês, nós temos a linha Norte-Sul, do Jabaquara até Liberdade foi tudo construído em cut and cover nos anos 70. A parte central com tuneladora e a parte norte em elevado até Santana. De Santana em diante, já é NATM, já quando a gente incorporou
o NATM no final dos anos 70, começo dos anos 80. A linha paulista foi escavada com tuneladora todo esse trecho aqui, e as extensões que foram feitas em etapas, toda feita com NATM. Tá? A linha 4 amarela, a linha 3 vermelha, foi feita com tuneladora região central da cidade, e aqui ela aproveitou o antigo leito da ferrovia que existe hoje, então ela é em superfície, a maior parte. E a extensão leste foi feita com NATM. E aqui também é uma região que tem uma parte em cut cover, depois já sai em superfície. A linha 4 amarela já foi toda projetada em subterrâneo. O projeto básico previa todo com tuneladora. Depois, como foi um contrato turnkey, a construtora, o consórcio construtor optou por o lote 2 fazer todo em NATM, mas essa parte central da cidade foi toda com tuneladora, aquela tuneladora que eu vou mostrar com mais detalhe para vocês. E hoje nós estamos fazendo o projeto básico da extensão da linha 2 até Dutra. É um trecho de 15 quilômetros que nós vamos fazer com 2 tuneladoras os túneis de via. Tem bastante NATM? Tem estacionamento de via, tem estação, tem vala? Tem, algumas estações rasas, emboques das tuneladoras, mas a espinha dorsal do projeto é tuneladora. Essa aqui é a linha em monotrilho que a gente está construindo hoje, essa linha aqui é monotrilho que a gente está construindo hoje, e essa é a linha 5, que eu vou mostrar em mais detalhe para vocês, que está em implantação. Esse trecho já está já está pronto, que foi feito pela CPTM em elevado, e esse trecho todo é todo subterrâneo. 80% com tuneladora, trechos intermediários, estações, regiões da AMV com NATM. E basicamente a nossa rede é essa. E nós estamos também com uma PPP que vai ser entregue agora em julho. Nós fizemos o projeto básico inteiro, e aí mudou-se a orientação, a gente ia fazer uma contratação preço unitário, mas aí mudou a orientação e virou uma PPP da linha 6, que é essa que vai até Brasilândia. Essa linha ela vai ser feita 80% com tuneladora e o restante 10% com NATM e 10% com VCA. Depois a gente pode, se quem quiser, a gente pode conversar com mais detalhes sobre essa linha, que eu tenho participado desde a preparação de toda a documentação, e é uma complicação, porque nós, do metrô de São Paulo, estamos acostumados a fazer, estamos acostumados a preço unitário. Quando você vai fazer um projeto que você tem que exigir o que você quer receber, é muito diferente. Você tem que mudar a cabeça, tem que apertar a tua tecla SAP. É muito difícil. Tá? Próximo. Bom, aqui um quadro geral do que a gente está trabalhando e já trabalhou recentemente, né? A extensão oeste da linha 2, toda feita em ATM, maciços terciários de solo, basicamente. A extensão da linha 2 em direção à zona leste, toda feita em NATM, que também foi feita por etapas. Aquela estação enorme que eu falei para vocês é aqui, ó, nessa região aqui, a estação Alto de Ipiranga. A linha 4 amarela, toda em maciço terciário até Faria Lima, daqui em diante gnais pré-cambrianos, aqui rocha, aqui alteração de rocha. A linha 5 que estamos implantando hoje, ela tem parte em maciço terciário, parte em rocha, tá? Que eu vou mostrar mais detalhe para vocês. E a linha 6 laranja, que é a PPP, é uma linha diferente porque ela cruza os maiores espigões da cidade e tem uma geologia absolutamente variável. Aqui a gente fala de gnais, aqui nós estamos falando de granitos com 200, 300 MPa de resistência à compressão simples. Tá? Granitos são rochas de excelente qualidade, como a gente nunca pegou no metrô de São Paulo. E todo o trecho de cá a gente está prevendo fazer com tuneladora dupla, via dupla. No projeto básico, aquele trecho a gente programou fazer com 2 tuneladoras via singela. A PPP deve fazer com uma tuneladora grande. Usamos a análise de decisão para escolher todos os métodos aplicados aqui. Inclusive, quando a gente mostrou isso para o Martin Herknecht, que é o dono da fábrica de tuneladora, ele falou que realmente aquilo é uma maneira de escolher método como se usa na Europa. Porque fizer uma matriz de decisão efetiva, e não só escolher o método, mas qual o melhor dentro de cada um deles. É melhor fazer com tuneladora via singela ou via dupla? Qual que é a melhor opção naquele ponto? Então aqui nós escolhemos singela, podemos entrar nessa discussão depois o porquê. Próximo. Pode pular essa. Vamos falar direto da linha 4. Aqui o perfil da linha 4, então ela foi executada. A tuneladora entrou aqui na Faria Lima, saiu na luz. Recalques. Passando debaixo de um prédio com a fundação a 4 metros da geratriz do túnel. 7 milímetros de recalque. Tá? Claro, cuidados precisam ser tomados.
Na Avenida Ipiranga, por exemplo, onde eu estava sob um pavimento, que não tinha nenhuma estrutura de responsabilidade, eu poderia liberar menores pressões de frente para dar maior produção na máquina, porque não adianta só você andar devagarzinho e acabar a obra daqui a 20 anos. Então, a máquina tem essa flexibilidade, você vai mapeando, vai controlando os recalques. Se você der mais pressão de frente, você reduz o recalque, só que ao mesmo tempo você reduz a produção. Então, naqueles trechos que era possível, se deixou recalcar um pouco mais controladamente, mas a produção aumentou. Debaixo de edifícios, perfeito, não tivemos nenhum problema nesse trecho todo, e o trecho de cá foi executado todo com método convencional ou NATM. Apesar do projeto básico prever fazer com tuneladora, tá? Mas como era um turnkey, tivemos muito problema aqui, muito problema. Essa transição solo-rocha é muito difícil, não é só difícil para tuneladora, é difícil para NATM também. Recalques generalizados, recalque secundário do rebaixamento do lençol freático, é complicado. Tá? E na região urbana, nós do metrô defendemos o uso de tuneladora em túnel de via corrida, onde as condições superficiais não permitam o uso de um método mais arrojado, digamos assim.